A questão da expoliação legal deve ser esvaziada de qualquer maneira. Para tanto, só vejo 3 soluções. 1. Poucos expoliarão muitos. 2. Todos expoliarão todos. 3. Ninguém expoliará ninguém. Devemos fazer nossa escolha. Expoliação parcial, universal ou nula. A lei só pode lutar por um desses 3 resultados. Expoliação parcial é o sistema que prevaleceu enquanto o eleitorado era parcial e ao qual estamos retornando para evitar a invasão do socialismo. Expoliação universal é o sistema que nos ameaçou quando o sufrágio se tornou universal. As massas conceberam a ideia de legislar a partir do mesmo princípio utilizado pelos legisladores que as precederam, quando o sufrágio era limitado. Expoliação nula é o princípio da justiça, da paz, da ordem, da estabilidade, da harmonia, do bom senso. E até o último dos meus dias eu proclamarei com todas as minhas forças, que já estão débeis, por causa de meus pulmões, a existência desse princípio. 0. A função própria da lei. E, sinceramente, pode-se pedir outra coisa à lei senão a ausência da expoliação? Pode a lei, que necessariamente pede o uso da força, ser usada racionalmente para outra coisa que não seja a proteção dos direitos de cada pessoa? Desafio qualquer um a tentar usá-la de outro modo sem pervertê-la e, consequentemente, colocando a força contra o poder. Esta é a mais funesta e a mais lógica perversão que se possa imaginar. Deve-se, pois, admitir que a verdadeira solução, tão procurada na área das relações sociais, está contida em 3 simples palavras. A lei é a justiça organizada. Ora, vejamos bem. Quando a justiça é organizada pela lei, isto exclui a ideia de usar a lei, a força, para organizar qualquer outra atividade humana, seja trabalho, caridade, agricultura, comércio, indústria, educação, arte ou religião. A organização pela lei de qualquer uma dessas atividades trairia inevitavelmente a organização essencial, a saber, a justiça. Sinceramente, como se pode imaginar o uso da força contra a liberdade dos cidadãos, sem que isto não fira a justiça e o seu objetivo próprio? A sedutora atração do socialismo. Aqui eu esbarro no mais popular dos preconceitos de nossa época. Não se acha suficiente que a lei seja justa, pretende-se também que seja filantrópica. Não se julga suficiente que a lei garanta a cada cidadão o livre e inofensivo uso de suas faculdades para o seu próprio desenvolvimento físico, intelectual e moral. Exige-se, ao contrário, que espalhe diretamente sobre a nação o bem-estar, a educação e a moralidade. Este é o lado sedutor do socialismo. E eu repito novamente. Estes 2 usos da lei estão em contradição um com o outro. É preciso escolher entre um ou outro. Um cidadão não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser livre. 2. A fraternidade forçada destrói a liberdade. O Sr. de Lamartine escreveu-me certa vez o seguinte: sua doutrina é somente a metade do meu programa. Você parou na liberdade. Eu já estou na fraternidade. Eu lhe respondi: a segunda metade de seu programa destruirá a primeira com efeito. É-me impossível separar a palavra fraternidade da palavra voluntária. Eu não consigo sinceramente entender como a fraternidade pode ser legalmente forçada, sem que a liberdade seja legalmente destruída e, em consequência, a justiça legalmente pisada. A expoliação legal tem 2 raízes. Uma delas, como já lhe disse anteriormente, está no egoísmo humano. A outra, na falsa filantropia. Antes de ir além, creio dever explicar exatamente o que entendo pela palavra expoliação. 3. A expoliação viola a propriedade. Não uso esta palavra como se faz frequentemente, numa acepção vaga, indeterminada, aproximativa, metafórica. Faço-o no sentido absolutamente científico, isto é, exprimindo a ideia oposta à ideia de propriedade, salários, terras, dinheiro ou outra coisa qualquer. Quando uma porção da riqueza passa daquele que a adquiriu, sem seu consentimento e a compensação devida, para alguém que não a gerou, seja pela força ou por astúcia, digo que houve violação da propriedade, que houve expoliação. Digo que é isto que a lei deveria reprimir para todo sempre.
Quando a própria lei comete um ato que ela deveria reprimir, nesse caso a expoliação não é menor, porém maior, do ponto de vista social, com circunstâncias agravantes. Só que, em tal situação, a pessoa que recebe os benefícios não é responsável pelo ato de expoliação. Tal responsabilidade cabe à lei, ao legislador e à própria sociedade. E é aí que está o perigo político. É de se lamentar que a palavra expoliação tenha conotações ofensivas. Tentei em vão encontrar outra, pois eu não desejaria, em momento algum, lançar no seio de nossas dissensões uma palavra irritante. Por isso, creiam-me ou não, declaro não pretender acusar as intenções ou a moral de quem quer que seja. Eu combato uma ideia que acredito ser falsa. Um sistema que me parece injusto. Uma injustiça tão independente das intenções pessoais, que cada um de nós tira proveito da ideia do sistema sem o querer e sofre por causa do mesmo sem o saber. 3 sistemas de expoliação. A sinceridade daqueles que abraçam o protecionismo, o socialismo e o comunismo não é aqui questionada. Qualquer escritor que quiser fazer isto deve estar agindo sob a influência do espírito político ou do medo político. Deve ser contudo apontado que o protecionismo, o socialismo e o comunismo são basicamente a mesma planta, em 3 estágios diferentes de seu crescimento. Tudo que se pode dizer é que a expoliação legal é mais visível, por sua particularidade, no protecionismo e, por sua universalidade, no comunismo. Conclui-se então que, dos 3 sistemas, o socialismo é ainda o mais vago, o mais indeciso e, por conseguinte, o mais sincero. Mas, sincero ou não, as intenções das pessoas não estão aqui colocadas em questão. De fato, eu já disse que a expoliação legal está baseada parcialmente na filantropia, mesmo que seja na falsa filantropia. Com esta explanação, passemos agora ao exame do valor, da origem e da tendência dessa aspiração popular, que pretende alcançar o bem geral pela expoliação geral. 5. A lei é força. Se a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam por que a lei não organiza também o trabalho, a educação e a religião. Por que a lei não é usada com tais propósitos? Porque ela não poderia organizar o trabalho, a educação e a religião sem desorganizar a justiça. Devemos nos lembrar de que a lei é força, e, por conseguinte, o seu domínio não pode estender-se além do legítimo campo de ação da força. Quando a lei e a força mantêm um homem dentro da justiça, não lhe impõem nada mais que uma simples negação. Não lhe impõem senão a abstenção de prejudicar o outrem. Não violam sua personalidade, sua liberdade nem sua propriedade. Elas somente salvaguardam a personalidade, a liberdade e a propriedade dos demais. Mantêm-se na defensiva puramente e defendem a igualdade de direitos para todos. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.